Gente, então, hoje eu trouxe... Gente, então, o quadro de hoje aqui vai ser uma parada que eu particularmente tive essa ideia já há bem tempo que eu vim trabalhando ela, que eu vim desenvolvendo ela. Eu pensei em trazer ela nesse vídeo aqui, porque o anterior foi sobre a mulher do banheiro, que eu falei um pouco rapidamente sobre as lendas ao redor do mundo, sobre as histórias da loira do banheiro, da Maria Sangrenta, essas coisas. Se você ainda não viu, cara, vá lá ver, na boa. No vídeo de hoje eu vou trazer a história mais famosa de toda a infância, de todo mundo que tem um cagaço de dormir sozinho no escuro. É a lenda do bicho papão. Então, história, na boa, sai de trás das cobertas aí e solta a vinheta. Esse é um bicho que fica dentro do seu armário. Monstros S.A. Lembra? Põe um negócio do Monstros S.A. Fica legal. Olha só. Basicamente a função dele é puxar o seu pé de noite, puxar o seu pijama, fazer você se cagar de medo. Por quê? Porque ele não tem nada melhor da vida pra fazer. Assim como a história da mulher do banheiro, o bicho papão tem várias histórias, tem várias lendas diferentes sobre ele. E eu vou trazer uma das aqui das mais conhecidas. Nós temos a versão talvez mais simples dele, que seria tipo o Monstro dos Pesadelos. Basicamente essa história, você que já viu a Lenda dos Guardiões, sabe que é aquele breu. Basicamente é o cara dos pesadelos, o tiozinho dos pesadelos. Quem seria ele, você se pergunta? Bom, basicamente ele é um cara que assim, quando a criança é muito mais adequada, quando a criança é muito mal educada com os pais, o bicho feio, né, iria vir à noite, assim, e iria lá, tipo, dar um susto na criança, pular na cama dela e gritar "Bu!". E assim, existem representações desde muito mais antigas que vocês podem imaginar. Eu acho que vai ser difícil até tipo, encontrar imagens pra colocar aqui no vídeo, mas caso o editor encontre, peço aí que você coloque, né? No, son. Porque as lendas basicamente seriam no intuito exatamente assustar as crianças sobre coisas perigosas. Então, por exemplo, você não pode brincar com fogo. Se você me desobedecer, o bicho feio vai vir de noite e vai te pegar. Então é basicamente isso mesmo. Então desde muito sempre os pais tiveram esse método de educar seus filhos. Por isso que o Monstro dos Pesadelos seriam como se um grande medo das crianças, que é muito comum as pessoas terem medo do escuro, né? Porque é uma parada que realmente assusta a gente para pensar, normalmente do escuro. Então o bicho do escuro seria o bicho dos pesadelos, tipo assim, o bicho que vive nas sombras, né? Então aquilo que a criança não vê, não espera, que simplesmente iria chegar e dar um susto, tipo, pá, nelas. E resumindo, essa história do Senhor dos Pesadelos seria a primeira versão, a mais tradicionalzinha contada para as crianças. Cara, eu lembro que vai ter que editar muito, porque eu tô me enrolando pra falar essa parte. Moto! Desgraça de moto! Então, essa segunda versão da história é um pouco mais delicadinha, um pouquinho mais delicado. Na Idade Média era muito comum, né, que qualquer coisa que a igreja falasse para pôr medo nas pessoas fosse levado tipo muito a sério. Então na Idade Média surgiu que o bicho papão na verdade seria tipo assim, seria um demônio. Como a igreja tinha muita força, as pessoas eram constantemente educadas pela ideia do pecado. Então desde muito cedo as crianças eram ensinadas de como era errado pecar. Então para incentivar a não pecação, o que a igreja falava? Se você cometer tal ato, o bicho ruim vai vir e vai sugar a sua alma. Gente, eu não tô brincando. As histórias eram exatamente assim. Se a criança fazia merda, o capataz ia vir sugar a alma dela. É sério, tipo, era um bagulho muito pesado. Gente, não é novidade pra ninguém que os filmes de terror têm a constante tradição de se inspirar nas histórias antigas, nas histórias infantis, em tudo, principalmente a do bicho papão. Tem um filme que eu particularmente sou muito fã, que é A Entidade.
Você com certeza já ouviu falar desse filme. Esse filme que é maravilhoso! Nessa história, na história desse filme, haveria um bicho-papão que seria responsável por capturar crianças. Essa em si também é uma versão bem conhecida, de que o bicho-papão capturaria as crianças, ao invés de fazer uma maldade. Na verdade, ele capturaria as crianças, amarraria dentro de um saco e levaria pra casa pra fazer sopa de criança. What the fuck? Na história desse filme, basicamente acontece que as crianças de cada família, na verdade uma só, geralmente era mais nova, que elas recebiam tipo visões, aparições das crianças, de outras crianças e do próprio bicho-papão, que seria o Mr. Bug. As crianças seriam, como é que eu posso dizer, seriam forçadas a matar todo mundo na família delas. E é basicamente só isso, assim, as crianças têm que ir lá e matar todo mundo da família e gravar a parada do cara lá. What the fuck? E esse bicho-papão desse filme parte da versão que o bicho-papão, na verdade, seria um raptor de crianças. Mesmo que não fosse, mesmo que nesse filme não retrate crianças como levadas, né, do tipo, seriam apenas crianças que seriam muito suscetíveis, né, crianças muito jovens que seriam suscetíveis a essas atividades malignas e tal. E o que esse bicho-papão, essa versão de bicho-papão faria, seria capturar essas crianças e levá-las para o mundo delas. Como a gente conhece a história do famoso Slender, por exemplo, né? Que induz as crianças a irem para o meio da mata, não sei o que. E só isso. Gente, olha só, eu sei que esse vídeo ficou meio bosta. Mas foi uma coisa legal assim, porque eu tô fazendo testes, tá? Ainda são vídeos testes, porque eu quero fazer paradas muito mais legais lá na frente. E eu quero ver como é que o formato desse tipo de vídeo, falando sobre esse tipo de assunto, fica. Então tenha um pouco mais de paciência. No, God! Eu sei que meu conteúdo é uma merda, mas eu tô curtindo fazer e eu tô cagando regra mesmo, não quero mais conteúdo possível. Gente, valeu. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike. Eu estou cagando. E por isso, por hoje é só mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. E é só isso mesmo. Valeu.